Inicialmente, Luiz, o prazer é nosso de estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar entre amigos. Acreditamos que muitos de vocês já ter ouvido falar ou já leram a respeito da sigla que está ali embaixo, TVP, ou também se utiliza TRVP, Terapia Regressiva de Vida Passada ou Terapia de Vida Passada. Nos Estados Unidos, na década de 80, aqui na década de 80, se fez uma pesquisa muito séria a respeito de vida passada. E se constatou que a quantidade de reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, duquesas, faraós, enfim, pessoas importantes no mundo que tinham feito, ou seja, criaturas que tinham feito TVP, não necessariamente a terapia, mas tinha feito regressão a uma vida passada, essa quantidade de pessoas importantes não tinha reinado suficiente, nem principado, nem ducado suficiente para ter tanta gente no mesmo lugar, no mesmo período. Então, se tiver algum príncipe ou princesa, ou rei ou rainha, já não tem mais espaço, né? Então, de repente, é melhor a gente começar a querer se acomodar, porque era incrível. A pesquisa mostrou que quem construiu os castelos foram os próprios reis ou príncipes e quem construiu as pirâmides foram os faraós, porque só tinha gente importante. Não aparecia faxineiro, trabalhador braçal, não aparecia isso, só aparecia gente importante. Claro que quando nós falamos desse assunto, pessoal, nós falamos de terapia. É exatamente sobre esse aspecto que a gente trouxe algumas abordagens de estudos que a gente vem fazendo há algum tempo sobre exatamente a questão da terapia. Primeiro, nós precisamos entender o porquê, efetivamente, nós não nos lembramos de outra existência. E tem uma condição de natureza física, de natureza material, de corpo mesmo. Vai dizer André Luiz, e você pode então pegar essa informação, esse é um desenho da informação existente no livro Missionários da Luz, o Reencarne de Sigismundo. Vale lembrar que esse reencarne de Sigismundo, que aí André Luiz mostra o momento que está havendo uma redução perispirítica, ou seja, o perispírito está tudo no plano espiritual. O perispírito de Sigismundo está se ensimesmando, ele está se reduzindo. É uma matéria plástica e, claro, para fazer a ligação com o corpo físico, ele não pode fazer uma ligação da maneira que ele se encontra no plano espiritual. Então, de ensimesmação, onde ele vai fazendo uma redução a ponto de chegar no nível de uma molécula e se ligar ao óvulo fecundado e começar toda a sua trajetória no corpo físico. Aliás, é o perispírito considerado por Hernani Guimarães Andrade, que deu essa nomenclatura de modelo organizador biológico, ou seja, nós somos exatamente não a questão da parecência pela questão da paternidade e maternidade, não é isso, mas a composição em relação à nossa condição de corpo físico é totalmente administrada, gerenciada, de acordo com o perispírito. Então, naturalmente, ele vai falar de Sigismundo, mas veja, ele está falando desse caso. Não existe um reencarne e um desencarne que seja igual. Até porque nós não somos iguais. Nós somos semelhantes e semelhança não é igualdade. Cada desencarne ou cada reencarne é como uma impressão digital de uma criatura. Não existe igualdade. É um caso específico. Esse caso é literalmente o caso de Sigismundo, que se tiver reencarnado por aí, deve estar batendo nos seus 65, 70 anos de idade. Deve estar perdido aí no meio de algum centro espírita, alguma coisa do gênero. Mas é interessante notar, então, que quando isso... Agora, você fala, o que tem com a lembrança? É agora que a gente chegou. Quando vai havendo esse processo de reducionismo, ou ensimesmação, o jeito que a gente quiser, aí a ordem dos fatores não altera o produto, Quando está na realidade, quando você vai compactando, as memórias existentes não se perdem,
mas elas vão ficar obliteradas pela condição necessária para o novo corpo. Vai Emmanuel, mais especificamente, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e também André Luiz, também através da mediunidade do Chico, nos mostrar que o neurônio no cérebro físico vai encapsular, é como uma luva, o neurônio no perispírito. Seria mais ou menos, para simplificar, se nós pegarmos um vidro opaco e colocarmos diante da luz, né? Nós verificamos que ele vai, literalmente, vai impedir com que a luminosidade toda passe, né? O exemplo da luminária aqui é bem isso. Se nós colocarmos um vidro totalmente transparente, a quantidade de luz será maior. Esse tipo de material ele vai deixar mais opaco, mais suave, que é exatamente isso que o neurônio do cérebro físico vai fazer no neurônio do cérebro perispiritual. Veja que a gente está falando então de questão de o perispírito ter todos os órgãos que nós temos, né? Então, na realidade, nós não precisamos desencarnar para constatar isso, tá certo? A gente diz que no plano espiritual tem cidade feito de material de estrela, etc., mas ninguém quer conferir, não é verdade? E é até bom, né, que a gente adie bastante, o máximo que pode. O ponto em relação a essa questão, não precisa, como a gente disse, não precisa desencarnar. É mais fácil do que isso. Basta que a gente adormeça. Quando nós adormecemos, nós fazemos o desdobramento natural. E ao desdobrarmos naturalmente, sairmos do corpo, você já deve ter se recordado de sonhos, que existem os sonhos chamados do subconsciente e os sonhos chamados reais. O do subconsciente, naturalmente, todo o aprendizado do dia, tudo aquilo que você viu, ouviu, participou, fez, etc., ele está sendo registrado não no neocórtex, ele está sendo registrado no nosso cérebro e durante a noite, quando nós vamos dormir, a quantidade de acetilcolina baixa e vai haver uma transferência para o neocórtex, onde vai se fundamentar as lembranças, as memórias. É onde ficam registradas as memórias. Por isso que dormir bem não é dormir muito, mas dormir bem, ter uma boa noite de sono, não é quantidade de horas, faz com que o indivíduo tenha uma memória melhor. Porque essa passagem das informações se dão por completo. O que acontece nesse tipo de sonho? Nesse tipo de sonho, a gente está explicando porque fica uma coisa pela metade, por isso que a gente está entrando no detalhe. Esse tipo de sonho é chamado, então, o sonho não real, o sonho do subconsciente. Porque você faz um verdadeiro download durante a noite. Os arquivos que estão em pasta provisória vão para o neocórtex em pasta definitiva. E quando você faz um download de várias pastas, o que acontece? Não necessariamente elas vão na ordem, não é verdade? Se você tiver de 1 a 10, não necessariamente vai de 1 a 10. Se a primeira for mais pesada, pode ir a terceira ou até a mesma, ele acaba indo numa ordem necessária para que a máquina trabalhe bem. O que acontece? Né? São sonhos confusos, os chamados do subconsciente. Mas tem o real. O real que você desperta e diz, eu senti que eu vivi isso. Era verdadeiro, era real. É porque esse desdobramento aconteceu, você vivenciou a situação e ao voltar para o corpo, poucas lembranças, porque, veja, não é este cérebro que está participando da ação. O cérebro que está participando da ação é o cérebro do perispírito. Então, quando volta, lembra-se da questão da luz, do encapsulamento do neurônio, essa situação funciona no processo do sono. Então, vai obliterar, não é? Vai realmente impedir todo o nível de lembrança. Por que isso? Porque é simples entender. Você já imaginou se você tivesse que administrar 2 agendas? Não são 2 vidas, mas 2 agendas. Eu marquei compromisso com vocês para a palestra. Todo mundo desdobrado ou todo mundo aqui em vigília? Onde é que foi que eu marquei? Não quer dizer, eu dava cano, vocês viriam, eu não viria, aí eu viria, vocês não viriam. Ou seja, o cérebro físico não está capacitado ainda a administrar uma situação dessa natureza, nessa intensidade. Por isso a necessidade do descanso. Chegamos onde a gente queria também. Você já deve ter tido sonho real e se viu. Não é verdade? Você já se viu num sonho, ou não?
Você já se viu num sonho. E você já se viu, inclusive, com roupa que você mais gosta. Se você gosta de um modelo esportivo, via de regra você está com um modelo esportivo, até porque você não vai sair do corpo e vai ficar nu, né? Nem vai sair do corpo com um pijama, por exemplo, se você usa com aquele pompom ridículo, imagina se você vai sair do corpo com aquela situação. Isso não acontece. Veja, a situação, então, por si só, como a gente disse, não precisa desencarnar para perceber as coisas que acontecem, a realidade da vida e o processo da questão da não lembrança em relação ao corpo físico para a própria defesa do organismo físico, do organismo cerebral e também para essa questão, temos, né, esta dualidade, mas não dualidade, mas essa continuidade em relação àquilo que nós estamos fazendo quando saímos do corpo. Percebeu como a questão da recordação é uma situação muito mais delicada, não diríamos complexa, mas delicada em relação à questão de nós adentrarmos o subconsciente profundo? A gente trouxe isso. Foi mais ou menos nessa década. O pior é que eu cheguei a usar esse tipo de roupa, você acredita? Não era cor-de-rosa a pantalona, mas era a pantalona. Bom, mas pode ter muitas mocinhas aqui que usaram isso aqui também, não é? Alguma coisa parecida. Mas foi nessa década, você nem conhecia, né? Aí, aqui, para usar esse tipo de roupa aqui, é questão de DNA, né? É data de nascimento muito avançada. Aí foi nessa década que começou nos Estados Unidos e na Europa, inúmeros psiquiatras e psicólogos, eles começaram a divulgar suas práticas psicoterápicas, utilizando a hipnose. A hipnose é uma palavra bonita para sonambulismo, né? Que Kardec trata com profundo conhecimento, desde o Livro dos Espíritos, entre outros trabalhos. Eles começaram a verificar que fazendo uma indução magnética, que é outra palavra bonita para se usar magnetismo, né? Aliás, não é indução magnética, perdão, é indução hipnótica, que é uma palavra bonita para se falar de indução magnética, ou seja, é o magnetismo estudado por 35 anos por Kardec, quando ele disse que é a ciência irmã do espiritismo e nem poderia deixar de ser. O ponto todo é que eles começaram com a palavra bonita a verificar que o indivíduo em terapia, quando se fazia a regressão, e um dos mais corajosos inicialmente foi Brian Weiss, que escreveu, que é do Hospital Psiquiátrico de Miami, que ele escreveu o primeiro livro, depois ele escreveu uma quantidade enorme de obras a respeito, mas o primeiro foi Muitas Vidas, Muitos Mestres, que ele fez uma regressão, ele utilizando da indução hipnótica ou da indução magnética, ele fez uma regressão numa paciente dele para chegar no útero, porque ele estava buscando a causa do problema. Ela tinha lá um trauma e ele estava buscando a causa do problema. Via de regra, a gente vai ver aqui, inclusive, a questão da psicoterapia transpessoal e da psicoterapia tradicional. Na realidade, quando ele chegou no útero, na regressão, ela passou do útero. E aí começou a falar a respeito de outra vida. E teve os seus desdobramentos, e ele foi extremamente corajoso naquela época, porque ele estava botando o status dele em jogo, não é? Provavelmente poderia ter caído em descrédito e coisa do gênero, mas foi corajoso, assumiu, fazendo um trabalho em relação a isso, verificando que alguns tipos de situações, e é o que a gente vai ver, não estão localizados necessariamente nessa existência. Uma boa parte está. Uma boa parte está. Problemas de traumas e questões de culpa, uma grande parte está. Mas algumas situações que não são resolvidas podem fazer relação, não necessariamente ser de outra existência, mas fazer relação. E aí, como os pacientes começaram a relatar as questões de outras existências. Primeiro, a gente precisa ver um pouco da questão da dimensão da consciência. A gente já trouxe numa palestra esse detalhe aqui, e é interessante para a gente ver essa questão de como nós somos no todo. Na realidade, nós temos o consciente da vida atual, né? Que a gente age, etc. E segundo, nós sabemos, o consciente nada mais é do que um veículo transmissor daquilo que a gente recebe tudo e joga para o subconsciente também, que é o banco de memória da vida atual. Tudo que você está vivendo, o consciente seria mais ou menos um repassador, né, que vai para o subconsciente
ou o banco de memória da vida atual. Porém, nós não somos só isso. A psicologia tradicional entende que a gente é só isso, mas nós não somos só isso. Nós também somos o subconsciente profundo, que é onde estão as memórias das encarnações passadas. Mas nós não somos presente e passado, nós também somos futuro. Nós temos o superconsciente, que são as potencialidades psíquicas superiores, significando o seguinte: é aquilo que eu vou ser, é aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu vou ser, é aquilo que tenho de potencialidade. É onde Jesus diz: vós sois deuses, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Aqui estão essas potências de natureza divina. Só que isso tudo é uma coisa só e naturalmente interage. Há uma interação a respeito desse todo. Nós não somos criaturas, né, fatiadas por fases. O que acontece, naturalmente, é que reencarnamos, isto aqui está zeradinho. Aqui também, não é? Agora, sobe daqui para cá? Sim. Que, olha, o efeito da educação aqui. A educação bem dirigida, a educação que a gente chama de berço, a educação bem dirigida, que funciona com foco centralizado de 0 a 7 anos, que é onde o espírito, inclusive, informação no livro Missionários da Luz, também de André Luiz, está ainda em fase de reencarne, ele está ainda reencarnando até mais ou menos os 7 anos, a influência da educação, ela é preponderante. Se não educar do 0 ao 7, depois do 7 se administra o problema. Está vendo? Até confirmou. Depois do 7, é ou não é? Se administra o problema. Por quê? Porque o que está aqui, se estamos utilizando do processo educativo, o que está aqui sobe e pode ser muito aplacado em matéria daquilo que são tendências que não são tendências com qualidade, pode ser aplacado e as virtudes estimuladas. Porque está subindo. Então, tendências negativas, se a gente puder usar dessa maneira, a educação pode dar um freio. Ou pode até eliminar, dependendo da profundidade que ela tenha. Porque às vezes a coisa vem de várias reencarnações. Por exemplo, se a gente gosta de falar mal da vida alheia, né? O espírita não gosta, o espírita só fala a verdade. Aí o ponto é, isso pode vir de várias reencarnações. E a pessoa fica com uma língua que é uma loucura. Então você pode minimizar, mas às vezes não consegue eliminar a tendência como um todo. Agora também, a criatura que tem disposição, a predisposição a querer fazer o melhor para os outros, você também pode estimular. E é nesse período. O que vai acontecer com a pessoa? O que entra aqui tem interferência aqui embaixo? Sim, tem. Porque está armazenando, inclusive, né? E está também, ao mesmo tempo, se o que a gente coloca aqui é positivo, a gente acessa aqui em cima e, ao mesmo tempo, faz o que aqui embaixo? Lubrifica. Faz o seguinte, a fonte que está poluída, se você continuar jogando água limpa, chega uma hora que ela fica limpa como um todo. Quer dizer, veja que o Evangelho de Jesus tinha um fundamento que hoje a gente consegue analisar de maneira racional. Ele estimula a gente fazer uma limpeza aqui e, ao mesmo tempo, trabalhar com aquilo que nós verdadeiramente somos, porque, como a gente disse inicialmente, nós somos deuses. Veja, é exatamente esse item aqui que a gente acessa, ou nós acessamos, na questão de trabalhar na TRVP ou na TVP. E funciona de que maneira? Primeiro, a situação das memórias, nós temos por vezes uma verdadeira muralha. É simples entender. O indivíduo, dependendo da situação pelo que ele passa, ele pode ter, em matéria de cérebro físico, uma descarga em relação ao cérebro, aonde o problema que pode estar acontecendo, para não impactá-lo, ele não ter um AVC ou então um infarto do miocárdio e não desencarnar na hora, ele pode ter uma descarga adrenérgica, que é de adrenalina. O sujeito que no desespero,
só para a gente ter uma ideia, no desespero de salvar-se, ele pula de um prédio que está em chamas, ele necessariamente não morre porque ele bateu no chão. Ele simplesmente tem uma descarga adrenérgica tamanha que quando ele chega no chão ele já está desmaiado. Ele apaga literalmente aquilo que está acontecendo, porque a visão dele não é saltar para se suicidar, é fugir daquilo que vai matá-lo. É a questão da autopreservação. Nós tivemos um caso atendido em São Paulo que foi muito interessante, de um cidadão que ele era levado numa casa espírita para tomar sopa, mas ele chegava eram moradores de rua que eram atendidos nessa casa todas as noites de segunda a segunda, porque sábado e domingo você também passa fome, né? Você sente fome sábado e domingo. Aí o pessoal levava, ele parecia um zumbi, o cidadão era um zumbi. E ele sentava lá e o pessoal botava a sopa, ele conseguia comer lá, de uma maneira até que razoável, e pegavam ele de novo e levavam, era um verdadeiro zumbi. E antes de ser servida a sopa, ia lá um expositor, né, e fazia uma prece, uma pequena leitura do Evangelho, fazia um pequeno comentário, fazia a prece, pessoal, então era servido a sopa. Não é porque não adianta você ficar dando só pão, né? E numa das vezes, o sujeito ia todo dia lá, e era levado por um ou dois lá. Numa das vezes um indivíduo levantou, durante lá a exposição, levantou e disse: o que eu estou fazendo aqui? E aí o pessoal foi lá atendê-lo, etc. Resumo da ópera. Ele era um médico extremamente bem-sucedido, vindo de uma família que financeiramente estava muito bem posicionada, ainda está bem posicionada em São Paulo. E um dia, um sábado à tarde, eles, casado com um filho único de 18 anos, ele recebeu uma ligação e estava um cidadão de uma delegacia dizendo para ele, dando a notícia para ele a respeito do filho, que nem um rinoceronte numa sala de cristal. O senhor é o pai de fulano de tal? O seu filho sofreu um acidente e está morto. O cara teve um choque, tamanho, soltou do telefone e foi para a rua. Foi para a rua. Teve uma descarga adrenérgica tamanho que deu nele uma condição de perda de referência, de memória total, e foi para a rua. Como é que você localiza um sujeito na cidade de São Paulo embaixo de viaduto? O sujeito sumiu. Ele saiu com a roupa do corpo, sem documento, sem coisa alguma, sumiu. E foi parar embaixo de viaduto. E aí, o último lugar que iam procurar era embaixo de viaduto. O sujeito apareceu. E, de repente, começa a voltar, localizaram, foram atrás da família, etc. e tal. E, inclusive, em relação a essa questão, aqui nos Estados Unidos, se pesquisa um tipo de droga que anule o trauma, por exemplo, que tem muito traumatizado aqui, principalmente de guerra, né? Que anule o período do trauma. O indivíduo em traumas, né, seja de que natureza for, de violência, etc., ele tomaria a droga e anularia aquele período. Eles não conseguem encontrar uma medicação que anule só o período, né? Ou você apaga tudo ou não apaga nada. No plano espiritual, tivemos a oportunidade de um amigo nosso que desencarnou há um tempo, e numa comunicação com um médium bastante conhecido na época, que recebeu a comunicação dele, ele estava indo visitar a mãe numa estrada de mão única, e quando ele fez a curva, tinham 2 caminhões de frente. Ele jogou para o acostamento e o caminhão que estava na pista incorretamente também fez o mesmo. E ele desencarnou na hora. E ele disse na mensagem que ele lembrava só do momento em que ele estava na estrada. E depois ele recordava que ele estava numa instituição no plano espiritual sendo atendido. Ou seja, eles apagaram exatamente a situação entre ele fazer a curva, ver o caminhão de frente, bater, porque todo o processo do acidente, se alguém já sofreu algum, espero que nunca sofra, ele é visto em câmera lenta. Você vê o processo se desenrolar em câmera lenta. Quem teve alguma batidinha de carro, etc., já pode ter percebido que ele é em câmera lenta. Você vê todo o período.
e a medicação que deram, né, deve ser alguma medicação, algum tipo de tratamento, fez com que apagasse o trauma dessa situação. Por que a gente está colocando isso? Porque isto é proteção para o indivíduo. Você pode ter uma muralha em relação à questão daquilo que está no inconsciente profundo. Faz sentido ou não? Se o trauma é muito grande, não adianta, você não vai chocar. E às vezes o psicoterapeuta, ou seja, a pessoa que está trabalhando com isso, acaba forçando a natureza e você tem uma imaginação superexcitada. E na imaginação superexcitada, o que é que dá? Aquilo que a pesquisa mostrou. Tem um monte de gladiador, mas só aqueles que venceram todas. Rei, rainha, príncipe, faraó e bonitões, né? Assim que nem Brad Pitt, etc. Só aparece isso. Por quê? Porque o indivíduo força a situação, há um problema de um trauma, há uma consequente proteção, e o que acaba acontecendo? Você força, superexcita a imaginação, e o filme que você gostou, se você gostou foi de gladiador, você aparece como gladiador, ou qualquer outro desdobramento. Sempre, naturalmente, em situações muito especiais, nunca como criatura. Nada mais é do que imaginação superexcitada. Já encontramos casos pela frente de que a pessoa diz assim, eu paguei ainda e foi caro para saber o que eu fui na outra existência. Eu disse, você nem precisava, podia ter ficado de graça. Eu disse assim, como? Eu falei, bastava ler o Livro dos Espíritos, porque tem lá uma pergunta de Kardec dizendo, dá para saber o que eu fui na outra existência? E a resposta é, sim, dá. E ele disse, como? Eu disse, basta você analisar as suas tendências. Fantástico, não é verdade? Se eu sou egoísta, importa saber se eu fui um escravo ou um rei? Eu fui um escravo ou um rei egoísta. Ponto. Eu preciso resolver o quê? O que eu fui ou o que eu estou realmente vivenciando, percebe? Então, na realidade, isso acabou gerando uma espécie de comércio e quando a gente volta no ponto, é psicoterapia, é terapia, não é uma situação onde a curiosidade impere, é terapia, faz parte de um processo, o indivíduo está doente, nós vamos trabalhar com a enfermidade dele, não com a curiosidade dele. A curiosidade dele dá para você dizer qualquer coisa, diz assim, ó, você vai recordando, você não está com uma espada na mão, pronto, o cara diz, estou! Nunca teve, vai ver que é no telefone da outra existência. Percebeu? Então, por quê? Onde é que está, inclusive, o engano? As lembranças, quando elas acontecem no quesito terapia, elas são espontâneas. Não tem condução do psicoterapeuta. Ela não vai conduzindo você. Né? E, naturalmente, ela se dá por processo associativo. De que maneira? Uma palavra que é dita, um sentimento narrado pelo paciente, não tem condução. E expressão de uma emoção que caracterize o sofrimento. Ninguém vai fazer, até porque quando você faz qualquer proposta que você coloca, você já está induzindo o indivíduo. E aí, naturalmente, pode-se ir à questão das origens, que podem funcionar por associações. Espera aí que foi demais. Podem ser associações, ou seja, aqui tem um trauma. O trauma aconteceu e, naturalmente, este trauma acontecido aqui tem associações, por vezes, até mesmo em outras reencarnações, de situações que são semelhantes e não necessariamente sejam a causa. Mas a semelhança do problema vai fazendo o indivíduo sofrer. E podem ser semelhanças em todos esses quadros. Em quadros de dor, em quadros de violência, em situações de traição. Bom, uma dessa também não tem como evitar, né? Aí fica meio complicado explicar. Enfim, mas são quadros associativos que, na realidade, como a gente disse, vão refletir na existência atual, podendo estar localizados em outras existências. Então, naturalmente, o reflexo que está aqui pode estar nesta de número 4, pode estar aqui, ou pode ter começado na primeira e por associação, né, elas giram, porque o problema não desaparece. Aquilo que a gente não resolve é a mala sem alça que a gente leva. Por isso que Jesus, 470 vezes no Novo Testamento, ele falou a respeito do perdão. Porque tem uma lógica. Porque tudo que a gente não acerta através do perdão,
Não é pedir perdão diretamente, mas é se liberar da situação. Aquilo vira um problema que a gente leva junto. Sim ou não? Essa aqui eu vou morrer, vou levar para o túmulo. Não vai. Para o túmulo você não leva. Você vai levar consigo depois do túmulo. Para outra existência, e quantas existências, inclusive, rodando em cima do mesmo problema. E aí, é claro, semelhante atrai quem? Semelhante. Eu não perdoei uma situação. Eu vibro, não é? A minha energia roda em torno. Eu atraio situações que têm semelhança na dor em outras existências. Por isso que quando a gente foca o problema na existência atual, não necessariamente é uma situação, não é, definida. Você é assim porque você fez isso. Isso é um absurdo. Você está assim porque em algum momento, alguma coisa que você disparou lá atrás, seja em que encarnação foi, está fazendo um processo de associações com problemas, porque você está atraindo, e que está te deixando você vivenciar essa realidade deste jeito. Então precisa se trabalhar a essência, e não necessariamente, não é? Se eu sou um sujeito que eu sou extremamente irritadiço, supondo que eu fosse, mas eu sou irritado desde quando eu me conheço por gente. Sempre vivi irritado. Onde é que está essa causa? Qual é o problema? Está nessa existência? Não, não está nessa existência. Então está em alguma coisa. Mas o porquê dessa irritação? Não dá para dizer, mas essa irritação nessa existência minha me causou uma úlcera. Vai o apressadinho e diz assim, você tem uma úlcera no estômago porque você devia ser um espadachim em outra existência e matava os outros enfiando a espada no estômago. Isso é ridículo, falta de responsabilidade, não tem nenhuma ligação. Você tem uma situação não resolvida aí e que pelo excesso deste problema, esta energia acumulada nesta região do perispírito está sendo sugada para o corpo físico na condição de uma úlcera, e dê graças a Deus que se for só ela. Logo, o que acaba acontecendo é que o psicoterapeuta ele tem que deixar fluir os pensamentos, os sentimentos e as emoções, como a gente disse, julgando ou procurando entendê-los ou criticá-los. Deixa-se o indivíduo livre, porque qualquer coisa ele superexcita a imaginação do sujeito e o sujeito já vai virar faraó, coisa do gênero. Isso vai garantir que o processo psíquico do paciente está norteando o tratamento. Veja que quem conduz a solução, inclusive, somos nós, porque tudo está dentro da gente, não é verdade? Vocês lembram lá do círculo? Do consciente, da vida atual, do subconsciente profundo, das potencialidades, aquilo somos nós. Em nós o problema, está em nós também a cura. Enquanto a gente for buscar a cura fora da gente, claro, não estamos falando de abrir mão da medicação, da assistência espiritual, não é nada disso. Mas enquanto a gente achar que a cura só está para fora e não está aqui dentro, a gente não se cura. Porque é só uma questão de ficar, né, passando a mão em cima do problema. Eu curo a dor no joelho, mas aí ela aparece no cotovelo. Aí eu curo no cotovelo, ela aparece na cabeça. Aí eu curo na cabeça, aparece no meu pé. E assim vai. Por quê? Porque eu só estou mascarando a situação. Quando a realidade precisa ser trabalhada no meu íntimo, que estão lá as soluções, estão as potencialidades para eu poder resolver. E, com isso, por vezes, a questão ética leva a problemas de regressão mal conduzida. O que se faz com esse material é a pergunta. Nós analisamos um dos casos e a moça tinha síndrome de pânico. Ela não podia entrar dentro do elevador, por exemplo. Qualquer ambiente pequeno, sozinha, ela não entrava. Se ela entrasse no elevador sozinha e o 30º andar, ela ia pela escada. Sozinha ela não entrava no elevador. Aí foi fazer lá um trabalho, uma terapia regressiva de vida passada. E o indivíduo fez a indução hipnótica e chegou no ponto. Ela havia sido enterrada viva na última existência. Aquilo brotou e o sujeito não sabia o que fazer. Conclusão, ela saiu da sessão com 2 problemas. Ela foi para resolver um, saiu com 2. O problema da crise de pânico e agora
a situação que ela tinha do trauma de ter sido enterrada viva. Imediatamente, coisa de poucos dias depois, bateu uma crise asmática na moça, porque era o desespero de ser enterrada viva. Quando ela foi parar em outro auditório, ela tinha que resolver os dois problemas. O problema que causava a situação e agora o problema que ela tinha crises asmáticas por conta daquilo que foi trazido e o sujeito não sabia como administrar o problema que ela se mostrava, né, de ter sido, né, essa experiência cruel que é a experiência, por vezes, de ser sepultado e a pessoa está viva. Aliás, né, vem daí aquele salvo pelo gongo que foi utilizado na Inglaterra. A pessoa pensou que era dentre boxer, não? Na verdade, as pessoas, quando desencarnavam, no mundo, né, mas principalmente na Inglaterra, que é da onde vem o salvo pelo gongo, eles colocavam um dito cujo em cima da mesa. Né, as pessoas, a grande maioria, não morava em palácio, etc. Né, morava em casa que tinha um cômodo. Botava o sujeito em cima da mesa e em volta eles faziam as refeições. Né? É daí que vai ver que, porque tem velório, o cara quer salgadinho, coxinha, quibinhos. Se não tem, o cara diz assim, mas que velório michuruca? Não tem, não é? São umas coisas que são complicadas. Aí o indivíduo, se ele tivesse morto, começava a entrar em estado de putrefação, eles enterravam o cara. Aí teve um inglês lá que teve uma ideia fantástica. Disse, para que a gente precisa ficar com o presuntão na mesa? A gente bota ele num caixote. Abre a cova, não cobre, né? Porque se cobrir, já era. Bota ele lá, o caixote, né? Deixa a abertura no caixote, amarra uma corda no pulso dele e amarra num sino do lado. Se ele estiver vivo, blim, 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 a gente vai tirar ele de lá. Se ele não estiver, a gente joga a terra em cima e está resolvido o assunto. Simples. Imagina, pessoal, no mundo, a quantidade de coisas que acontecem ainda, porque muitos hospitais é só na prova do bafo. Bota o espelhinho aqui. Bafou, está vivo. Não bafou, já era. A Ivone Pereira, que foi médium, uma médium fabulosa, uma das grandes obras dela, entre várias, é Memórias no Suicida, levantou 2 vezes no velório. Porque ela era estática, tinha crises estáticas, que é a aparência total da morte, o pessoal já estava velando o corpo, de repente ela sentou no caixão por 2 vezes. Não ficou muita gente, obviamente, né, no momento que isso aconteceu. Mas veja, as situações, quanto aconteceu e quanto ainda não acontece em muitos hospitais que não tem o eletroencefalograma para ver se tem algum traço de vida. Porque uma vez que deu traço em relação no eletroencefalograma, o indivíduo está desencarnado. Mesmo que equipamentos ou sem equipamentos, desligando equipamentos, ainda o pulmão, o coração ainda funcione. Mas isso é por conta, hoje a gente sabe, né? A ciência não lida com isso, mas nós sabemos, é por conta ainda de carga de fluido vital que o organismo ainda mantém. O exemplo disso, Kardec é brilhante, dizendo o seguinte, puxa o eletrodoméstico está ligado, desliga ele, tira o plug da parede. Ele dá aquela ainda, mesma coisa que acontece com o organismo físico. Muito bem. E a gente falava, então, de regressão sem ética, né? Terapeuta que conduz processo, dirigindo sessão, fazendo que a pessoa veja coisas que não poderia ver, acessar coisas que não deveria e até reconhecer pessoas com as quais convive hoje. Você já imaginou se você está nanando o seu filho? Não é o caso dela. Mas você está nanando o seu filho e de repente você descobre quem é? Uma criatura que porventura possa ter te infelicitado a sua existência e das pessoas que você ama, pode estar no teu braço? Ou ele possa virar para você e saber quem você é, que de repente faltamos com determinadas responsabilidades e ele saber quem é o pai dele? Como é que seria a questão do respeito? Kardec também vai abordar no Evangelho segundo o Espiritismo como é que ficaria o indivíduo que é humilhado na frente daquele que lhe humilha. Ou o contrário, né? Aquele que é vaidoso na frente das criaturas, como é que ficaria esse trabalho da vaidade dele? Ele reduziria? Aquele que se sente humilhado na frente da criatura, continuaria se sentindo de que maneira? Como igual ou também humilhado? Veja como as coisas vão para um patamar que ainda diz respeito à nossa situação em relação ao fator evolutivo do espírito.
Nós não estamos, nós nos lembramos de uma conversa uma vez com uma pessoa que ela disse assim, eu não sei por que a gente não lembra, porque se eu fosse lembrar, se eu lembrar daquilo que as pessoas foram para mim e o que eu fui para as pessoas, eu teria mais chance de perdoar. É? Às vezes o sujeito fecha você no trânsito, fecha o seu carro no trânsito, você já vai tirar satisfação. Imagina se você sabe se dentro da tua casa tem um indivíduo que você, ou nós, em relação a ele, promovemos verdadeiros absurdos. Como é que ficaria? Um indivíduo que te traiu, ou que você traiu, um indivíduo que te caluniou, te levou à desgraça na vida, ou você levou o indivíduo à desgraça na vida, você acha que você olharia para ele e dizer assim, mas agora nós estamos com uma roupinha nova, porque é uma questão de roupagem, não é verdade? É uma questão de roupagem. Desencarnar, reencarnar é questão de mudança de roupa. Aqui na Flórida, aqui embaixo, a gente não tem muito esse problema, não é verdade? Porque é inverno, verão, é tudo a mesma coisa, a gente usa geralmente camiseta e bermuda quase que o ano inteiro. Mas, por exemplo, para os amigos que estão mais para o norte, chegaram a ter agora, esse ano, o maior inverno nos últimos 118 anos. Chicago estava sendo chamado de Sibéria, que era uma mistura de Chicago com Sibéria. O tamanho era o frio. Você faz o quê? Você bota uma roupa adequada. Você vem aqui para o sul, né? Se é um snowbird da vida, você vem para o sul e bota uma roupa adequada à temperatura daqui. É um mero mudar de roupa. Não existe alterações de caráter, de consciência. Não é uma realidade? Ou seja, mudar de roupa carnal não faz mudança de caráter de quem quer que seja. Não melhora nem piora ninguém. Na realidade, as diferenças existem e precisam também ser colocadas, que é a questão da regressão conduzida. Aí sim, na hipnose, por exemplo, da psicologia forense, onde, em retrato falado, são chamadas de técnicas diretivas, que se diferenciam das técnicas, claro, não diretivas, onde você leva o indivíduo para o ponto, que é só aquilo que você quer saber, nada mais. As não diretivas, a gente já encontra no Livro dos Espíritos. Né? O induz o paciente a ampliar a consciência, isso está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º do livro 2º, que trata da emancipação da alma, ou seja, Kardec tratou desse assunto em 1857. Na questão 455, quando ele descreve o que ocorre com o sujeito no estado hipnótico, ou na época dele chamado de sonambúlico, na definição do tempo dele. E aí as diferenças que existem, ele não vai falar disso, mas que a gente hoje entende sobre a psicologia tradicional e a transpessoal. Na tradicional, a vida é departamentalizada, ou seja, tudo o que está acontecendo tem relação com esta existência. Na transpessoal, é aceita a encarnação, logo a vida não é departamentalizada. A vida é uma só, a mudança das experiências são as alterações da vestimenta sem que haja uma mudança na existência do indivíduo e vai constatar-se então que é o livre-arbítrio que utilizado gera as consequências. Nós somos frutos daquilo que a gente faz. O que limita a criatura? O livre-arbítrio mal utilizado. O que amplia a criatura? O livre-arbítrio bem utilizado. Nós somos frutos de nós mesmos, herdamos de nós mesmos. Castigo não existe para ninguém, porque o castigo nada mais é que um desafio que o espírito faz a si próprio. Eu preciso ser testado nisto, eu preciso ser testado naquilo. E, naturalmente, a gente vai se desenvolver pela nossa vontade. Até porque é tudo uma questão de DNA. E em nosso desenvolvimento, uma questão de DNA divino. Significa dizer o seguinte: você vai ser bom. Mas eu não quero, não tem problema. Eu vou demorar para ser bom, não tem problema. Mas o DNA, ele é preponderante. Está em nós todas as potências do Deus que Jesus falou. Vai preponderar. Não é verdade? Você vai lutar o tempo que for contra você mesmo. A sua questão, né, de filiação, de genética divina, vai preponderar. Existe uma fatalidade? Sim, você vai ser bom. Ah, mas eu quero demorar para ser bom. Mas vai ser. É como falar com qualquer biólogo ou bióloga neste planeta e perguntar: quem é que vai vencer a guerra? Nós ou a natureza?
Quem que você acha que vence? O planeta existia antes da gente e pode existir sem a gente. A natureza vai. De que maneira? Do jeito que existe hoje? Provavelmente não, mas vai preponderar. E a gente pode estar no caminho. E aí a vida é dura. Não é verdade? A vida é dura, porque a água vai subir, né? E a vida fica difícil. Mas a natureza vai preponderar. Não tem jeito. Logicamente, não tem como evitar. Você pode fazer o que você quiser, não tem jeito. É a mesma coisa aqui do DNA. Faz o que você quiser, do jeito que bem entender. Faz a curva da maneira que quiser. O DNA vai preponderar. Um dia a gente vai ser bom. E, naturalmente, é porque o próprio Orígenes, né, que foi um dos pais da igreja, entre o ano 185 e 253 depois de Cristo, disse que se a reencarnação não existisse, Deus seria injusto. Que é uma realidade. Né? Se não tira a reencarnação, Deus é carrasco. Seria o carrasco da vida das criaturas. A gente sai, então, como dissemos, da departamentalização para a questão de sermos nós, né, com as ligações todas em relação àquilo que fomos, para um dia ver o que a gente pode ser. Na 392 e na 393 do Livro dos Espíritos, são claros dizendo, nós intuímos o passado no bem ou no mal, e ele se manifesta em nossas tendências. O bom e o ruim se manifesta na tendência que nós temos. Essas tendências seriam regidas pelos sentimentos, que deram significado às ações passadas e as impulsionaram para o bem ou para o mal, condensando no presente o que realmente nós fomos e ainda. E a gente é aqui que vai precisar trabalhar, não é? Ninguém que tenha 10 prioridades, quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. A gente tem 2 ou 3 no máximo. E diz Emmanuel o seguinte, saiba que quando a gente descobre uma coisa que não é boa em nós, você já evoluiu. Por quê? Porque com o passar do tempo, a resposta se automatiza. A gente passa a reagir em vez de agir. Quando a gente percebe que a resposta está automatizada, que eu, por exemplo, estou sendo mal educado, né, deseducado com uma criatura, quando eu percebo isso, já há um processo de evolução, porque eu passei a perceber. Segundo estágio, eu comecei a trabalhar isso. Né? É o esforço de inverter. Né? Então, se eu falo mal da vida alheia, o esforço é começar a falar bem. Ah, mas não tem graça. Num primeiro momento não tem. Mas é engraçado como é o ser humano. Né? A gente impõe para nós coisas que nos fazem mal e passamos a gostar delas. Um exemplo simplório, quem fuma, por exemplo, sabe que aquilo é cancerígeno, mas chega um determinado momento que ele cria uma dependência de caráter não só psicológico, mas também, não é, físico, cuja necessidade do alcatrão e da nicotina é imensa, o organismo reclama isso, e o indivíduo sabe que faz mal, mas ao mesmo tempo sente um prazer em fumar. A gente está falando de cigarro, não se preocupe, pode ser qualquer outra coisa. Mas veja, a gente vai impondo sobre nós mesmos situações que acabam nos prejudicando. Na realidade, para evoluir no que nós seremos, aquela proposta, né, será preciso mudar, deixar de ser o que se é. Mas não mudar tudo ao mesmo tempo. Pega uma prioridade só. Dá foco numa coisa que, literalmente, a gente descobre e que incomoda a nós e ao semelhante. E é esse foco que a gente dá. Se eu vou trabalhar nessa, é isso aqui. Eu não preciso trabalhar tudo numa existência só, até porque eu não me descubro numa existência inteira. Não é verdade? Eu não consigo me descobrir. Aí, para mudar, é preciso reconhecer o que deve ser alterado. Olha quem disse isso. 500 anos antes de Jesus, Sócrates, não, o filósofo da antiga Grécia, não conhece-te a ti mesmo. Quem se conhece, automaticamente é senhor e senhora de si mesmo. Quem não se conhece, vai na onda. Por quê? Literalmente não sabe o que escolher. Vai na escolha dos outros. No capítulo 7º do Livro dos Espíritos, diz os Espíritos para Kardec, alcançado o fim marcado pela providência para a sua vida na espiritualidade, o próprio Espírito escolhe as provas. Depende da capacidade do Espírito. Né? Claro, tudo é um depende. E às quais quer se submeter para acelerar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero de existência que acredita ser o mais apropriado para lhe fornecer esses meios e cujas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar.
Se triunfa, se eleva. Se fracassa, deve recomeçar. Não existe castigo. O que existe é, não fiz direito, vou fazer de novo. Ponto. Quando é que eu vou fazer de novo? Quando eu tiver consciente daquilo que eu posso realizar, eu vou fazer de novo. Então, o espírito sempre vai desfrutar do livre-arbítrio em virtude dessa liberdade que escolhe as provas da vida corporal. Quando a gente reencarna, delibera o que fará ou não, né? Escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem a possibilidade do livre-arbítrio seria reduzi-lo a uma condição de máquina, ou seja, a gente reencarna, faz um programa reencarnatório, não é nenhum absurdo, não é um exagero, não tem uma série de situações, é uma coisa bastante simples de ser feita, e aí pelo livre-arbítrio a gente decide o que vai fazer. Tem alguns exemplos de livre-arbítrio sendo utilizado. Quem leu há 2000 anos, lembra-se dessa cena que Jesus, Públio Lentulus conversa com Jesus, ou seja, é o Emmanuel que trabalharia com o Chico, é uma das reencarnações de Emmanuel, que ele é o Públio Lentulus, o senador romano vai falar com Jesus, e Jesus diz para ele, você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Ele resolveu esperar 2000 anos. Livre-arbítrio, outro livre-arbítrio, o próprio Allan Kardec, o Espírito da Verdade disse a ele, se você não quiser aceitar a missão, não tem problema. Não tem problema. Você tem liberdade de dizer sim ou não. Se você aceitar, outro vai te substituir, porque os desígnios de Deus não são gravados na cabeça de um único homem. Tinha já o Leon Denis preparado para entrar na função que seria de Kardec. Naturalmente, por quê? Porque ele disse, você pode escolher. Se você escolher a missão, saiba que a sua vida vai ser dura. Imagine em 1857, você lançar um livro desestruturando as colunas mestras da igreja dominante. Tinha que ter muita coragem, porque fazia 400 anos que eles tinham parado de queimar gente. Até uma das reencarnações dele, como John Hus, ele foi para a fogueira. Então você imagina como é que ainda era o clima em relação à questão da religião. Era o livre-arbítrio que poderia imperar. Outro cidadão que também poderia ter usado o livre-arbítrio, está aqui, o nome dele, o Francisco Cândido Xavier, que quando ele chegou nesse livro chamado Linha 200, psicografou Emmanuel nesse livro, ele tinha a missão dele concluída. Quando ele chegasse no 200º livro, ele poderia parar de psicografar. O cara psicografou mais 225 em cima. O que você fez com a missão? Dobrou. Em benefício do outro, beneficiando a si mesmo. Naturalmente, você sabe, mas o Chico era o Chico, Kardec era Kardec, o Públio Lentulus era Públio Lentulus e você é você. A missão está literalmente ligada à sua capacidade, não como espírito como um todo, à sua capacidade de gerenciamento dessa existência. Ou seja, se a sua missão é ser pai ou mãe, ser chefe ou funcionário, etc., faça o melhor que for possível, porque ela está de acordo com aquele momento. Você pode ser um gênio que está sentado aí. Um gênio que pode ter contribuído para o crescimento da humanidade em determinado aspecto. Mas nessa existência, por exemplo, você não teve tempo, não quer dizer que a criatura deixa de continuar com a sua genialidade. Embota a genialidade, está lá no Livro dos Espíritos, e você vai exercitar aquilo que você não teve tempo. Então, se o exercício é da humildade, por exemplo, eu não tive tempo de fazê-lo, vou fazê-lo nessa existência. Então, na realidade, tudo passa pela questão do livre-arbítrio. Vá nesse capítulo 7 dos livros mensageiros, que se chama inclusive A Queda de Otávio, para verificar o quanto é simples a existência de uma criatura. Otávio faz uma programação, ele está lá no Centro dos Mensageiros, no plano espiritual, ele faz uma programação, o tal do Otávio, contando para André Luiz e Vicente, de que ele reencarnaria, vejam uma programação inteira, como a coisa não é um bicho de 7 cabeças. Reencarnaria e seriam 4 pontos importantes na sua existência. O reencarno em si. Segundo, ele teria uma mediunidade que veria as existências anteriores das pessoas. Terceiro, surgiria, depois de determinado momento, o seu pai casaria em segundas núpcias, inclusive, o seu pai desencarnaria e a viúva ficariam com 6 crianças que ele as adotaria, ele ajudaria a cuidar, como se fosse o pai adotivo delas,
e para isso ele não se casaria. E a reencarnação dele terminaria lá para frente, aonde ele continuaria trabalhando na mediunidade, não se casaria e faria a adoção dessas crianças, e estava aí o programa reencarnatório. Difícil ou não? Difícil? Isso é um programa reencarnatório que a gente faz. A gente não vai fazer programa reencarnatório para ficar careca, para ter unha encravada, não é verdade? Olha lá. Você não faz programa reencarnatório para isso, no detalhe. O resto é livre-arbítrio. Você pega 3, 4 pontos que são centrais na existência e o restante é livre-arbítrio. O que você vai fazer, por isso que Augusto César Espírito, no livro Presença de Luz, através da psicografia do Chico, vai dizer que a gente chega aqui com prova e expiação, ou seja, situação para resolver, com cerca de 20 a 25% do total de 100. Os outros 75 e 80 a gente arruma por aqui mesmo. Como? Pelo ponto de... Não, você sabe com quem está falando? Ponto de vista, posicionamento, livre-arbítrio em querer administrar de um jeito ou de outro, não leva o desaforo para casa, e assim vai. E assim vai, isso é livre-arbítrio. Essa era a reencarnação dele. O que aconteceu? Ele chega lá na questão da mediunidade, começa a trabalhar mediunicamente, etc. A mediunidade era diferenciada, faz sucesso. As pessoas começam a procurá-lo. Começa a procurá-lo, aparece uma moça lindíssima, nada contra a moça, podia ser uma moça onde aparecesse um rapaz, aparece uma moça lindíssima e ele se apaixona. Se apaixona, a paixão não tem problema nenhum, porque a paixão é linda, não é verdade? A paixão é bela. Se ela não existisse, a nossa raça desapareceria. A paixão aproxima-nos. Perder o controle é de direito de cada um. São as coisas totalmente diferentes. Paixão é algo belo que aproxima as criaturas e faz com que a raça continue existindo. Perder o controle sobre ela é de responsabilidade de quem perde. E depois vem com aquela conversinha afiada de que você me enganou, você me usou, etc. Quando eu estava sendo enganado e usado, estava bom, não estava? Então fica com o lucro e para com essa desculpa. Aí o ponto é, ele se apaixona pela moça, só que a moça tinha 2 obsessores grudadaços nela. Logo... está no campo. Até os italianos fizeram essa pesquisa na década de 40, financiados pelos nazistas, porque eles queriam produzir soldado em série. E aí notaram o seguinte, que utilizando o espectrômetro, chegavam perto da moça que estava fértil e colocavam um aparelho e percebiam que tinha moças que estavam em período fértil e que mantinham relação sexual e não engravidavam. Mas aquelas que o espectrômetro registrava uma espécie de um círculo de energia em volta, que estavam férteis, aquelas moças engravidavam. Interessante, né? O que era? O campo magnético que estava em volta, o envolvimento do espírito que estava envolvendo aquela que seria a futura mãe. Eles registraram campo magnético do perispírito do reencarnante. Percebeu os 2 obsessores grudados. A moça entrou em estágio fértil. Quem é que reencarnou? Os 2. Com o passar do tempo, a vida do Otávio virou um inferno. Nisso aparecem as crianças que ele tinha responsabilidade, a vida dele estava um inferno, ele rejeitou as crianças. A vida dele continuou um inferno, ele começou a beber e desencarnou com 40 e poucos anos, alcoólatra e sifilítico. Aí, é o livre-arbítrio. Está vendo como é simples? Qual era a programação dele? Você vê que não é uma programação complicada, né? Era exatamente aqueles 3 pontos na existência. O livre-arbítrio, mal utilizado, leva o indivíduo a viver dessa situação. O que a gente precisa fazer, então, em relação a isso, é quebrar o ciclo reencarnatório que vem fazendo com que a gente, reencarnar sim, mas quebrar as estruturas de situações que acabam se repetindo sem necessidade. Por isso, de novo, Jesus na nossa vida. O perdão é preponderante para a gente poder mudar aquilo que a gente foi, para aquilo que a gente quer ser. Porque senão fica assim, tem só uma explicação. Nessa existência você quis enfrentar o gigante e se deu mal. Na outra existência você disse para o baixinho que enfrentar o gigante era mole e ele se deu mal. E você sabia. E aí fica o quê? A culpa. Eu sabia,
Podia ter feito alguma coisa para evitar e não fiz. Fica o sentimento da culpa, que é o que o indivíduo carrega. O trauma ou a culpa. Né? Aquela história. Se eu sei que eu posso fazer alguma coisa e não faço, e eu tenho consciência, aquilo vai se tornar uma responsabilidade minha, que sabia. A mesma coisa que o Kardec fala no Livro dos Espíritos. O indivíduo está morrendo afogado e eu olho para ele, já que eu sou espírita, e vou dizer para ele assim, mas deve ser uma prova que ele está passando. Vou deixá-lo que desencarne, né? Porque assim ele vai resolver o problema dele. Espera aí, não existe bom senso? Eu vou tentar salvá-lo se eu tiver possibilidades, não é verdade? Se eu não fizer nada, e sei que poderia ter feito, fica em mim a culpa. Ou então, aqui no caso a culpa, aqui no caso o trauma, né? Porque no mínimo o sujeito amassou o sujeito. Mas aí eu insisto de novo, né? Numa outra reencarnação, e vou lutar com o gigante e me dou mal de novo. Eu preciso resolver isso, sim ou não? Porque eu estou carregando esse negócio. Eu estou carregando duas coisas que é o trauma das surras que eu levei e a culpa quando eu disse para o sujeito lá que era fácil. Eu estou levando isso, eu preciso quebrar a estrutura. E de novo, se você vai olhar como se quebra a estrutura, não existe processo mágico nem novidade no planeta que não seja a questão, né, exatamente trazida há mais de 2000 anos, que foi exatamente trazida por Jesus. Não, Pedro, você não pode perdoar 7 vezes, que era um número cabalístico. Você precisa perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, quebra de forma definitiva aquilo que te prende ao passado. Porque aquele que não perdoa vive a realidade do passado. E aquele que vive o passado não tem presente. Logo, não tem futuro. Então, quando a gente quebra a estrutura do passado, nós automaticamente construímos um presente, logo influenciando no futuro. Então, o que a gente tem que procurar verificar em relação a vivenciar o Evangelho é viver o presente, porque o passado já foi e o futuro é subjetivo. Então, o que importa é o que a gente está fazendo nesse momento, sim ou não? Claro que ninguém vai abrir mão de situações preventivas em relação à questão de futuro. A gente não vai abrir mão de fazer prevenção de algum plano de aposentadoria, etc., porque eu vou viver o presente, porque amanhã eu posso desencarnar. Pode não desencarnar. Pode desencarnar hoje, né? Geralmente a gente não desencarna no sábado para domingo, né? Porque, pô, tem uns domingos, aí deixa para segunda-feira. Aí o ponto é, pode não desencarnar hoje, pode desencarnar daqui 80 anos, 50 anos, vai saber. O ponto é, não é abrir mão de uma prevenção, mas é viver a realidade do hoje. Não perdoar é viver no ontem. E você carrega o ontem com um detalhe. Além de carregar junto, ainda carrega adicionando a experiência do hoje em cima daquilo que aconteceu. Ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu tinha pego o pescoço dele e apertado devagarinho, mas eu não sufocava de todo, porque quando ele tivesse, eu soltava e dizia assim, pronto, já passou, e aí apertava de novo. Porque na realidade você está sofrendo com conhecimento de causa. Quer dizer, é duplamente ridículo, porque você tem muita experiência hoje e está vivenciando uma coisa cuja experiência não era a mesma. Se tivesse essa experiência do hoje naquele momento, talvez você não tivesse passado por isso, sim ou não? Hoje você olha e diz assim, mas escuta, aquilo foi. Se eu tivesse o conhecimento de hoje, não aconteceria daquele jeito, não deixaria fazer assim, não me envolveria dessa maneira. Mas eu não tinha. Então significa duas coisas. Eu não preciso só perdoar o indivíduo, eu preciso me perdoar. Não é verdade? E se eu não me perdoar, não perdoo ninguém. Porque eu não gosto do outro se eu não gosto de mim. Eu não perdoo o outro se eu não me perdoo. Então está onde isso tudo? Há 2000 anos que Jesus passou por aqui e disse assim, quebra a estrutura. Ele não falou nessas palavras porque não dava para a pessoa entender. Quebra as estruturas do seu passado, viva o presente. Não se preocupe em saber quem você foi. E sim, pela tendência, o que você fez. Não é verdade?
que é o que importa, é o que você fez. Se a sua tendência demonstra que aquilo que foi feito foi bom, invista nisso. Se não foi tão bom, invista nisso para fazer com que haja mudança agora, porque na realidade eu projeto isso para o futuro. Para todos, muita paz. Obrigado.